Olá, sou Gabriel Fernandes de Gouveia e vou apresentar sobre o Barão de Montesquieu. Eu dividi a estrutura da apresentação, né? No primeiro momento apresentou uma biografia do autor e um pouco do seu contexto histórico quando ele estava formulando as teses, depois um pouco das suas principais obras, depois um enfoque melhor na teoria da separação dos poderes e dos tipos de governo desenvolvido por ele, a influência e o legado dele dentro da ciência política, críticas e controvérsias do trabalho. Sobre a biografia, ele nasceu em 18 de janeiro de 1689 em Château de la Brédée, próximo a Bordeaux, na França. Ele vem de uma família aristocrática e ele herdou o título de Barão de Montesquieu e também foi presidente do parlamento de Bordeaux. Ele se formou em Direito e Ciências e seus interesses passavam, né, entre a filosofia, história e política. O contexto onde ele desenvolve suas teses é um contexto pré-Revolução Francesa e a ascensão do Iluminismo. Então ele era totalmente influenciado por esse movimento e também é interessante analisar que ele tem uma posição contrária, crítica à questão do despotismo, porque era o contexto que ele presenciava no país dele. Então a gente vai ver que a teoria que ele desenvolve é uma teoria muito crítica à questão do autoritarismo e centralização do poder, por conta disso. Eu separei um período aqui entre 1728 e 1731, que foi onde ele viajou pela Europa e observou os sistemas políticos de outros países que não a França. E isso foi muito essencial para ele conseguir desenvolver as suas obras. Vindo para as principais obras, a primeira é Cartas Persas, que é essa sátira social e política que foi muito importante para impulsionar o nome dele e fazer ele ganhar um tipo de relevância para as outras publicações dele. Mas o seu trabalho, né, mais importante da carreira, da vida, é o Espírito das Leis, que vai analisar as leis, as instituições e os costumes em diferentes sociedades, né, principalmente as sociedades europeias, no caso. E onde ele vai estudar o caráter das leis, a função das constituições, a influência disso na sociedade, como as sociedades se organizam, e também atribuir características alheias que formam as leis. Também vai categorizar as leis entre as leis de Deus e as leis positivas. Enfim, ele vai fazer todo um estudo sobre isso, mas que a gente não vai englobar aqui na apresentação porque o foco são outras partes da teoria do autor. Mas é interessante e é muito importante essa lei porque é nela essa obra, porque é nela que vão estar incluídos os conceitos de separação dos poderes e dos tipos de governo, que é o que a gente vai abordar aqui melhor. Então, a teoria da separação dos poderes, ele foi a pessoa, né, que elaborou o sistema de separação dos poderes que a gente usa até hoje na sociedade, nos sistemas democráticos republicanos, nos estados de direito, né? Vamos colocar nessas palavras. Então, ele separou os poderes em poder executivo, legislativo e judiciário, onde cada um exerce uma função em relação às leis. Então, um executa, o outro cria essas leis e o outro vai colocá-las em prática, julgar, né, as obstruções e fazer essas leis serem cumpridas, né? E separando esses poderes, ele conseguia fazer um sistema que se autorregulasse e que fosse inerentemente contra o despotismo, porque era isso que ele tentava evitar na sua teoria, visto que ele vivia nesse contexto de absolutismo monárquico e onde as pessoas não achavam uma maneira de se opor ao governo porque era uma força muito centralizante, né? Então, dividindo esses três poderes, ele vai conseguir criar um mecanismo que se autorregula. E aí aqui para as teorias dele sobre os tipos de governo, tem a república, que é baseada na virtude cívica, e aqui esses exemplos de democracia ou aristocracia, que é um governo mais, literalmente assim, o que eu expliquei, né? Autorregulante, com participação mais justo, né? Segundo a visão dele. A monarquia, que
é totalmente sustentada, é um sistema ainda assim autoritário, mas que tem uma legitimidade constitucional, e o despotismo, que é totalmente dominado pelo medo, pela coerção física, que seria equivalente a uma tirania, né? Segundo ele. Então, ele critica o despotismo, dado o seu contexto que ele viveu, e ele vai, então, defender essa monarquia constitucional, porque o sistema monárquico, para ele, permite uma... justamente por ser um Estado mais centralizador, ele permite um controle sobre populações maiores. Então, para ele, é um governo que funciona idealmente melhor em uma maior escala do que uma república, que ele vai defender a ideia de que funciona em populações mais homogêneas e menores, né? Porque aqui a gente vai estar falando de participação direta. Então, uma sociedade maior, onde todos têm essa participação direta, fica um pouco difícil de ser administrada, né? Então, aqui no caso da monarquia, ter esse poder centralizador com um contraponto que seria uma constitucionalidade que vai legitimizar e que vai ainda assim permitir uma centralização administrativa, mas que é compartida. Então, é literalmente a questão dos avanços e dos contrapesos, né? Do equilíbrio desse poder. Então, o sistema que ele vai estar defendendo como melhor seria o monárquico constitucional, que vai ter justamente esses pesos e contrapesos administrativos. Sobre a sua influência, ele foi muito importante, né, para a gente, para o nosso entendimento de Estado de Direito. Eu acho que isso é o principal, porque a sua teoria, né, da divisão dos poderes é usada até hoje. Então, assim, sobre os pensadores, ele vai influenciar obras de Rousseau, Voltaire e todos praticamente os liberalistas, que vão beber muito dessa fonte dele sobre a questão do autoritarismo, né, e de contra isso. Então, essa teoria dele vai ser usada por diversos outros pensadores, né, da ciência política após. Pensando aqui pensando agora em acontecimentos históricos mesmo que foram influenciados pelas teorias dele, eu trouxe a Constituição Americana, que vai falar muito, né, da ideia de democracia, que vai beber dessa fonte da divisão dos três poderes. A Revolução Francesa, porque ele é pré-Revolução Francesa, né? Então a Declaração dos Direitos dos Homens e do homem, do cidadão, também foi influenciada, pensando no contexto da Revolução Francesa, né? Essa revolução burguesa que vai contestar justamente o monarquismo e o absolutismo. Então, assim, é bem óbvia a influência dele, ainda mais sendo francês também, né? E aqui no global, né, porque esse modelo dele de separação dos poderes é o hegemônico, né, dentro dos modelos governamentais, principalmente ocidentais, né, que tem a ver com o primeiro ponto dos Estados Unidos, que vai ser, né, essa democracia liberal que vai dar o modelo, né, principalmente para a América Latina e para o Ocidente no geral, vai estabelecer esse referencial do que é o governo, né? Ele, querendo ou não, a teoria dele estabeleceu um referencial de democracia, de Estado de Direito. E isso é um legado muito inegável do autor. Agora, críticas e controvérsias da obra dele vão estar principalmente pautadas num determinismo geográfico, porque como eu tinha explicado, né, ele vai trazer muitos fatores externos para analisar as sociedades que ele estava olhando e também para justificar porque o modelo dá mais certo do que o outro. Então, eu acho esses fatores alheios que ele é observado ele dá muita ênfase a outros fatores que depois os teóricos vão discordar e que vão acabar sendo parte da teoria dele mais ignoradas. Vamos colocar assim.
E uma visão, querendo ou não, elitista, que reflete também uma posição aristocrática dele, né, de poder como uma pessoa aristocrata, né, que está produzindo esse conhecimento. Então, o fato dele se colocar um pouco contra, determinar de uma maneira, né, a república, um sistema com participação direta, como um sistema menos efetivo, muitas pessoas o criticam por isso, como isso sendo uma crítica, né, um posicionamento que reflete mais uma posição de poder dele dentro da sociedade do que uma análise neutra sobre o sistema. Então, porque é muito fácil para ele, né, como aristocrata, não defender a democracia e a participação direta, né, porque ele ocupava, né, esse local de poder e dominância, querendo ou não. E, bom, a contextualização histórica, né, como todos os autores de suas determinadas épocas, ele é um homem do seu próprio tempo, então as obras dele vão acabar refletindo alguns fatores estruturais do tempo em que ele viveu. Então, principalmente sobre a visão dele sobre povos não europeus e sobre questões que também refletem, né, na questão do elitismo da classe. Bom, conclusão, ele é um dos fundadores da ciência política moderna, seus conceitos são usados e reutilizados até os dias de hoje. Não se pode pensar, né, no conceito de Estado democrático de direito sem passar por ele. E então é isso, um autor com uma importância inegável para a consolidação, né, da ciência política como uma disciplina. Bom, é isso, muito obrigado, essa foi a apresentação.